gente aprende sobre o nosso instrumento, sobre a maneira como ele funciona, a gente vai afinando o nosso ouvido, a gente vai ganhando ferramentas para perceber melhor o som que aquele cara está fazendo. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Por exemplo, o teu aluno, ele chega e ele está cantando assim, ó, ele quer cantar Highway to Hell. Ele tá Highway to Hell, Highway to Hell. Totalmente fora do sotaque, da sonoridade que esse estilo pede. O que eu posso fazer nesse caso? Eu preciso de mais adução nessa prega vocal. Então, eu vou fazer exercícios que aumentem esse fechamento. Ok? Faz sentido isso que eu tô falando? Eu sei isso, eu escuto isso porque eu sei de fisiologia. O mesmo aconteceria se fosse o oposto, né? O cara, ele quer cantar um sertanejo, mas não chega na nota porque ele tá cantando assim! Nunca vai dar certo. Entendo de fisiologia, sei que a musculatura tá agindo ali, sem resolver, ok? A gente pode pensar a fisiologia da musculatura intrínseca lá da nossa laringe. Então, ó, entender como é que o TA funciona, como é que o CT funciona, a CAP, enfim, todas essas musculaturas, cada um tem uma função. É claro que nenhum músculo funciona isolado lá dentro. Ah, eu vou trabalhar só o meu CT. Possível, não dá. Mas a gente pode entender a ação e qual musculatura está sendo privilegiada em determinadas sonoridades que a gente está fazendo. E o mesmo acontece se a gente for pensar, por exemplo, nas estruturas da musculatura extrínseca e nas estruturas lá do nosso trato vocal. Se eu abrir minha boca assim, ó, eu vou ter determinado som. Se eu deixar meu gogó lá embaixo, minha laringe lá embaixo, eu vou ter um som. Se minha laringe ficar em cima, eu vou ter outro. E esses ajustes timbrísticos a gente vai fazendo a partir desses conhecimentos da nossa anatomia e fisiologia, beleza? Mesmo vale para respiração e tudo mais. Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida. Ok, seguimos. Muito bem, então a gente falou lá que a gente tem que entender do repertório desse cantor, o que ele está cantando, para que estilo que ele está desenvolvendo essa voz, e esse estilo ele tem as suas características, o seu padrão sonoro que a gente quer ouvir. A gente falou da fisiologia, que é quando algo não está dando certo, alguma coisa está errada nessa voz, a gente tem que consertar. Então a gente tem que saber de fisiologia, a gente é professor de canto. E a terceira coisa, performance. Eu vou colocar aqui alguns hábitos de higiene vocal que vão fazer sentido em relação a esse tema. Por quê? Nenhum exercício vai resolver tua voz se você entra em fadiga. Você pode fazer o que for. Se tua voz está cansada, ela não vai responder legal. Fadiga é basicamente isso, sensação de cansaço na voz. Você faz uma fonação com mais esforço, tem uma alteração na qualidade da voz. Às vezes você perde algumas frequências e também intensidade dessa voz. Geralmente a gente entra em fadiga quando canta lá por volta de 1 hora e meia, depende aí do condicionamento do cantor. Pensa o seguinte, quem faz show aí, eu faço show com banda e às vezes a gente faz 4 horas de show, porque é casamento, e eu não posso entrar em fadiga. Então, eu tenho que usar de alguns artifícios para resolver minha voz ali no meio do caminho. Claro que a técnica ajuda bastante. Claro que ter um retorno bom ajuda bastante, um bom microfone, enfim, tem que estar se ouvindo legal, tem que saber como o teu instrumento está funcionando. Mas existem algumas questões de higiene vocal, de alimentação, que são importantes para a gente não entrar em fadiga. Então vamos lá, vamos falar de como resolver, ou pelo menos retardar a fadiga, porque não tem exercício para resolver isso aqui, tá? Primeira coisa, nós professores de canto, cantores, enfim, profissionais da voz cantada e falada, somos um grupo de risco para ter fadiga e qualquer outro tipo de lesão, problema na prega vocal. Óbvio, a gente fala, a gente canta o dia inteiro. O que a gente tem que fazer para resolver esses problemas, né? Primeira coisa, hidratação. A hidratação, ela pode acontecer de duas formas no nosso corpo. Existe uma hidratação chamada de sistêmica, que é aquela que você vai tomando durante o dia. É uma hidratação intracelular. Você pega, toma um golinho, vai tomando, geralmente
Geralmente essa água ela leva 2 horas para ser distribuída pelo corpo, ok? Então não adianta tomar água lá de vez em quando, tem que tomar água o dia todo. A hidratação também pode ser tópica, que é direto no lugar, direto lá na mucosa da prega vocal. Você pode usar inalador, nebulizador, gase, enfim, ó. Você faz a tua hidratação tópica dessa forma, né? Uma das formas de se fazer. Muito bem, por que a gente tem que fazer esse tipo de coisa para evitar a fadiga? Quando nossas pregas vocais estão desidratadas, a camada de muco que fica ali, ela fica mais espessa e mais viscosa. Isso muda o padrão de vibração da minha prega vocal e interfere lá na minha pressão subglótica e eu começo a cantar com mais esforço. E essa prega vocal, coitada, ela começa a ser judiada. Eu começo a ter uma hiperemia, ela começa a ficar vermelha, começa a ficar irritada e de repente vira um edema, ela incha. Aí eu, pronto, perdi os meus agudos. Primeira coisa que acontece, não consigo mais cantar esse agudo todo lá, de repente some. Eu não posso deixar que a minha voz entre em fadiga. Então, a minha hidratação ela tem que ser, principalmente combinada, né, sistêmica e tópica, tem que ser durante o dia inteiro essa ingestão de água e durante o meu show, cada 30, 40 minutos, isso aqui, tá? Porque não tem exercício, como eu disse, para resolver isso aí. Muito bem, outra questão importante, gente, que é a questão da alimentação. Existem fibras do nosso corpo que funcionam através dessa reserva energética do carboidrato. Então, quando a gente tem um show muito intenso para fazer, a gente não pode achar que aquelas dietas low carb vão nos ajudar neste caso. Porque, embora o corpício fique legal, a gente não vai ter energia para fazer essa musculatura funcionar. Algumas fibras do nosso corpo, inclusive fibras das musculaturas intrínsecas lá da prega vocal, funcionam com carboidrato, se alimentem de carboidrato. Porque senão você vai entrar em fadiga. Claro que você não vai ingerir lá um pratão de macarrão, ficar com o estômago desse tamanho, que não vai rolar. Mas uma banana, de repente, tem até umas bananas secas, assim, desidratadas, que são legais. Enfim, você tem que saber aí lidar com a tua alimentação, tá? Claro que quando eu dou curso, eu explico isso aqui de forma muito mais aprofundada, que é só para você saber que existe, que é saudável fazer um aquecimento, aliás, fazer uma hidratação e ter uma boa alimentação. Parece meio óbvio, mas é sempre bom relembrar, né? E claro que a questão da técnica é muito importante, gente. Quando a gente tem técnica, quando a gente conhece o nosso corpo, a gente começa a perceber esses sinais. Algo não funcionou como eu queria ali. Tô cantando, mas tô sentindo que a qualidade da minha voz está diferente. Então, quando a gente percebe isso através da técnica, a gente pode alterar alguns padrões, alguns ajustes do corpo e também perceber quando é o momento de tratar, quando é o momento de parar e descansar. Certo? Tiago, deixa eu ver o que o Tiago falou aqui. De repente, começa já a perder os agudos acima da passagem vocal quando começa a fadiga. Exatamente. Quanto mais edema, mais fadiga, mais agudos você perde, né? A voz vai ficando aquela coisa assim, né? Quase não sai. Muito bem, gente. Alguma pergunta até aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira falar para vocês antes. Bom, vou deixar aqui, ó, para quem quiser participar do nosso grupo do Simpla, para me seguir lá no meu Instagram, para participar do grupo do Telegram, lá eu tô mandando os artigos, tô mandando material para a gente falar sobre esses assuntos. Bom, essa foi uma exposição relativamente curta aí sobre o tema, eu sei que ele é bem complexo, mas espero que tenha clareado algumas coisas na cabeça de vocês. Vou fazer um review aqui e quero que vocês façam perguntas se vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre como escolher o exercício certo para cada cantor. A gente viu que, geralmente, lá no nosso, dentro do repertório, a gente tem alguns padrões sonoros que são muito importantes, são evidenciados, e que geralmente esse cantor ele quer desenvolver essas características que estão dentro do gênero, estilo que ele escolheu. A gente, professor de canto, deve saber sobre essas questões, deve ajudar o nosso cantor a desenvolver essas coisas, mas a gente também deve saber resolver problemas, porque às vezes esse cantor
ele não está preparado para desenvolver certas habilidades deste repertório específico. E é por isso que a gente tem a nossa maravilhosa fisiologia da voz, para entender o funcionamento do instrumento e ter ferramentas para resolver esses problemas. E por fim, a gente viu que nada do que a gente faça vai resolver uma voz que está cansada. Então, a gente tem que ter alguns hábitos aí na nossa performance, alguns hábitos de higiene e saúde vocal que vão resolver este problema, certo? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Nunca perdi agudos, mas os graves sempre perco quando uso a voz demais. Nenhum dos extremos é legal, viu, Mariane? Será que você não está usando demais mesmo no agudo? Às vezes está apertando demais, você está indo lá pro grave, prega vocal não está nem conseguindo vibrar direito. Começa a perceber isso, tá? Não é legal perder nada da nossa extensão durante o canto. Deixa eu ver se o pessoal aqui do Instagram tem dúvida. Bom, deixa eu aparecer aqui de novo. Aí, voltei. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui, gente. Olha só, o Thiago. Eu já fiz ensaio de 3 horas e me dei mal. Eu também. Eu também. A gente às vezes judia da nossa voz, né? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. De repente começa. Muito bem, gente. Não tem nenhuma pergunta sobre esse assunto? Ficou tudo claro?